Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, que TV Vale. Hoje vamos falar sobre a escalada da Covid em Diamantina e quem vai conversar com o promotor de justiça, doutor Luiz Gustavo. Vai trazer as informações e tudo que a gente puder orientar para combater a Covid em Diamantina. Quero agradecer que ganha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e no site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Doutor Luiz Gustavo, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a todos os telespectadores. O prazer é meu, mais uma vez, com muita satisfação que eu participo do seu programa. No início da pandemia, lá em 2020, o Comitê de reuniu e tivemos medidas muito fortes, né, aqui em Diamantina, apesar de não termos nenhuma proibição, o próprio comércio fechou e a gente quase não tinha casos em Diamantina. Agora temos uma escalada da Covid. As medidas estão seguindo essa escalada? Olha, Marconi, as medidas que foram adotadas no começo do enfrentamento à pandemia, né, no ano passado, eram medidas que tinham, sim, um caráter experimental, não só em Diamantina, mas em várias outras cidades brasileiras e até do mundo. A gente tem que lembrar que a gente tem uma característica, além de ser um povo latino que tem um sentimento maior de agregação e de convívio social, nós vivemos num país tropical. Portanto, as interações sociais elas são muito mais intensas do que em outros países, por exemplo. Mas o que se percebe é que as medidas adotadas no início do ano passado, elas foram reavaliadas periodicamente. Algumas se mostraram exageradas, outras se mostraram inadequadas para o fim que se propõe. Portanto, elas não foram repetidas, por óbvio. O que nós temos hoje é uma tentativa de frear o nível de transmissão, o nível de contaminação da doença em Diamantina. Por isso, a repetição de algumas medidas com algumas mudanças. Mas o cenário atual é um cenário caótico, é um cenário muito, muito pior do que o ano passado. Logo quando começou a escalada, né, essa talvez a segunda ou terceira onda, não sei como estão tratando esse momento que a gente está vivendo agora, o senhor fez um vídeo, né, eximindo de responsabilidade as instituições e jogando a culpa na população, tem sua grande culpa, e que chamando até de irresponsável. Você acha que não tem uma parcela de culpa das instituições? Você acha que não teria que dizer essa realidade? Olha, Marconi, quando eu disse que o diamantinense passou a adotar um comportamento irresponsável, e eu repeti isso numa segunda reunião, num segundo vídeo, e vou repetir aqui pela terceira vez, em momento algum eu eximi as instituições de culpa. Em momento algum. Primeiro, as instituições, os agentes políticos e os servidores públicos estão ali justamente para atuar. Isso é o que se espera numa sociedade democraticamente organizada e é o que o cidadão que paga seu tributo espera. Então, as instituições e os atores não só devem atuar, como também devem sim receber as críticas que lhes são devidas e as sugestões. Agora, é inexplicável a mudança de comportamento, e eu entendo que há sim um desgaste natural, um cansaço do cidadão em relação às medidas restritivas. Todo mundo cansa. É enfadonho, é desgastante, as pessoas sentem saudade, as pessoas sentem desejos, as pessoas sentem interesses. Agora, não é
exclusivamente uma responsabilidade dessas novas variantes detectadas em Diamantina, essa variante de Manaus, o aumento significativo dos casos. Claro que essa variante contribui decisivamente, mas tão ou mais decisivo é o comportamento do diamantinense, que piorou e piorou muito. Basta ver pelo número de casos recentes que Diamantina registra. Doutor, eu fiquei assim abismado porque eu acompanhei o trabalho do Comitê de Crise desde o início, a gente está acompanhando isso de perto, mas quando o Congresso dos Deputados, o Federal, o Presidente da República se reuniram para criar uma crise, mais de um ano após a gente ter assistido isso aqui em Diamantina, e de repente começam municípios querendo se eximir de responsabilidade do caos que acontece no país. O senhor, como membro, né, desses comitês de crise na comarca, como é que avalia essa postura dessas instituições nacionais? Olha, Marconi, o STF julgou tempos atrás que as três esferas, União, Estados e municípios, elas têm legitimidade, elas têm competência administrativa para tomar decisões no enfrentamento da pandemia. A decisão pura e simplesmente repete uma competência administrativa prevista na Constituição Federal. Agora, é inegável que a União é o alicerce, é o grande timoneiro no enfrentamento da pandemia. E o que se vê é uma série de omissões ou de ações, eu vou usar o termo inadequadas aqui para depois não arrumar outro problema, no enfrentamento à pandemia. Eu tenho, por exemplo, um desprezo completo durante meses das ofertas de aquisição de vacina. A gente tem vacinas cuja dose custa de 10 a 18 dólares. Uma pessoa é imunizada com menos de 40 dólares. Lembrando que um PCR na rede privada está batendo R$400. Nós temos uma politização exagerada, e aqui eu faço um comentário apartidário, na questão das medidas restritivas. A gente tem políticos de alto escalão dando péssimo exemplo em promover aglomerações, em não usar máscara, em não usar o álcool gel, e principalmente uma ausência de publicidade institucional, ressaltando a importância das medidas restritivas e ressaltando a gravidade da situação. Então, é muito difícil na atuação local, porque veja, houve uma grande priorização, vocês vão lembrar lá atrás, começou a se erguer hospitais de lona, uma preocupação com respiradores, virou uma corrida ao respirador. Quando se desdenhou, talvez, a importância dos leitos clínicos. O grande colapso hoje é em leito clínico. É muito melhor a internação de um paciente que começa a agravar seu quadro em leito clínico para que se busque uma recuperação mais efetiva, mais rápida, para que ele não evolua para o CTI. Então, desde o início, houve uma desvalorização sobre a aquisição de vacinas, tanto que a vacinação no Brasil é extremamente lenta. Vale lembrar que em tempos de H1N1, esse país vacinou 90 milhões de pessoas em 3 meses. Nós temos estrutura, temos recurso e temos capilaridade da rede pública de saúde. A Estratégia em Saúde da Família é um programa que serve de exemplo no mundo inteiro. Então, existe a estrutura suficiente e há sim o recurso, porque senão não haveria esse incremento para emendas parlamentares, numa época tão oportuna ao governo federal. Então, o que se vê é assim um trabalho muito, muito ruim da esfera federal. No meu entender, a esfera estadual age com lentidão na questão da aquisição de vacinas e distribuição. Nós temos 10% da população mineira vacinada com as 2 doses. Por que contas é a vacinação das 2 doses? Divulgar o índice da vacinação da primeira dose é interessante enquanto informação, não enquanto medida eficaz de saúde pública. Mas a minha maior crítica em relação, já fiz em relação à União, faço em relação ao Estado, é a timidez
nas medidas restritivas. Vou dar um exemplo. Na onda roxa, há um discurso de muita severidade por parte do Estado que propôs. Só vai funcionar o que é essencial, mas tudo era essencial. E o que não era essencial não diminuía a circulação das pessoas. Em nível municipal, as decisões que foram adotadas pela administração municipal passam sim pelo comitê de crise. É um espaço de discussão, é um espaço plural, é um espaço dialético. Obviamente, foram tomadas decisões acertadas e decisões erradas nesse processo. Sem dúvida alguma, eu mesmo pequei pelo excesso em algumas medidas ao longo do ano passado. Falando em autonomia, né, de tomar as decisões, o comitê de crise é o comitê, ele pode, até, quer dizer, a prefeitura, né, o executivo municipal, a decisão, a palavra final é sempre do prefeito, ou qual que é a autonomia do comitê de crise nessas decisões? O comitê de crise ele é um órgão consultivo. É também um órgão deliberativo? Desde que haja essa delegação por parte do gestor municipal. A competência administrativa não é do promotor, é do prefeito municipal. Havendo, por exemplo, risco de dano ou dano, cabe ao Ministério Público, cabe ao promotor buscar a resolução da situação junto ao município ou entrar com ação civil pública no Poder Judiciário, cabendo ao juiz ou à juíza a última palavra. Mas, administrativamente, a atribuição primeira é do prefeito, que vem delegando esta tomada de decisão ao comitê. Então, todas as principais e mais duras medidas adotadas em Diamantina, houve, sim, o papel não só consultivo, como deliberativo do comitê. Tanto que as atas estão lá como instrumento de prova. Doutor, em cima disso, né, eu vou deixar para o próximo bloco para a gente ter um pouquinho mais de tempo sobre isso. Está aprendendo mais, está aprendendo menos, como o Ministério Público atua, né, na desobediência. Mas a gente faz um rápido intervalo, voltamos já. Perfeito.